vou ler do versículo 3 até o versículo 6. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. O detalhe que eu vou pegar aqui, pessoal, é o valor do perfume, desse perfume que Maria, num gesto de adoração, ungiu os pés do Senhor. Judas, ele dá um valor para esse perfume, 300 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Então, um dia de trabalho a pessoa ganhava um denário. 300 denários era quase um ano de trabalho, 300 dias de trabalho. E Maria ungiu os pés do Senhor com aquele perfume. Só esse pequeno detalhe, para ver quão precioso era o nardo puro aqui e quão caro ele era. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, muitas vezes ele faz aplicações com as situações que acontecia na época em que ele viveu e aplicava nas suas cartas. A gente pode ver um exemplo que muito conhecido por todos nós, que é a armadura do cristão, lá em Efésios. Vamos lá rapidinho, lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, que vamos fazer só um breve comentário para perceber como Paulo aplicava. Paulo, na situação que ele estava aqui, ele estava preso. E ele lá na prisão, ele estava observando um soldado da guarda romana. E esse soldado, ele estava vestido com armadura. Olha só o que ele fala no versículo 11. Observando o soldado e escrevendo a carta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele pede para a gente se revestir dessa armadura. E agora, o que tinha nessa armadura do soldado romano? Podemos ir no versículo 13, que ele também fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esse cingindo-vos, Paulo está falando de um manto, um tecido que ia por baixo da armadura do soldado, porque a armadura era pesada, e esse tecido ele prevenia da armadura sovar os braços, as partes do corpo do soldado. E logo em seguida ele fala: e vestindo-vos com a couraça da justiça. A couraça era uma parte da armadura móvel que protegia os órgãos do soldado. Então não era fácil para uma lança atingir ele, não era fácil de realmente atingi-lo em cheio, porque essa couraça móvel protegia. E ele fala: vestindo-vos da couraça da justiça. E ele continua: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que interessante, a gente se embraçar, porque a todo tempo vem realmente na vida do cristão esses dardos do maligno que podem atingir a gente. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, agora ele fala, e a espada, que é a palavra. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muito interessante, ele pega cada parte da armadura e aplica na carta e para nós nos dias de hoje. E o exército romano, pessoal, quando eles voltavam de uma batalha vitoriosos, eles traziam também com eles os prisioneiros cativos, os inimigos. E sempre quando eles chegavam em Roma, chegavam em triunfo, eles eram recepcionados por toda a população. Os soldados vencedores, generais, eram recepcionados. E o imperador, ele
pedia para borrifar perfumes nesse exército, chegando em triunfo. E Paulo ele faz uma aplicação com essa situação também, é muito interessante, gente. Podemos ir a 2 Coríntios, voltando um pouquinho, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios no capítulo 2, versículo 14. Com o comentário que eu fiz agora há pouco, olha a aplicação que Paulo faz, olha que interessante. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Olha que interessante. Para o exército romano que estava chegando em triunfo, aquele cheiro exalado era aroma de vida para a vida. Mas para os prisioneiros cativos, eles já sabiam que iam morrer, ou iam ficar na prisão até morrer. Então aquilo era cheiro de morte para a morte. E hoje, irmãos, nós não somos do exército romano, mas nós somos do exército do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos usa hoje, irmãos, como frascos para exalar esse bom perfume. Nós somos frascos utilizados por Deus, como Ele fala aqui no versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E um pouquinho antes, no versículo 14, Paulo está falando que nós somos conduzidos em triunfo. Por que a gente é conduzido em triunfo? Porque o pecado não tem mais poder sobre nós, a gente peca porque quer. E em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu a morte, Ele já entregou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Deus já entregou, Ele nos deu o destino eterno. Então o cristão, ele é um cidadão celestial aqui na terra, só estamos aguardando o Senhor voltar. E olha que legal, irmãos, na aplicação do apóstolo Paulo, Deus ele nos dá essa oportunidade, olha que privilégio. Nós temos a oportunidade de ser um frasco que contém o bom perfume de Cristo para exalar onde quer que a gente for, para exalar esse bom perfume, esse conhecimento de Deus, onde quer que a gente for, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso cotidiano. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, não precisa a gente ir lá, tá? Que é um versículo bem conhecido, é um desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como o Adriano falou, enquanto a gente estiver aqui na terra, Deus quer que a gente fale desse amor. Deus quer que a gente fale desse evangelho que nos alcançou. E na presente dispensação que hoje a gente vive, a dispensação da graça, Deus ele usa a igreja, que é o corpo de Cristo, que é todo aquele que crê, exatamente para manifestar esse conhecimento. Não são mais anjos, não são mais profetas que falam do amor de Deus, e sim o corpo de Cristo, a igreja, nós. E o nosso Deus, ele foi tão maravilhoso, ele nos amou tanto, que ele deu o único filho dele para morrer no nosso lugar. Ele nos reconciliou com ele mesmo. Ele podia simplesmente ter extinguido a humanidade, porque todos pecaram. E como fala lá em Romanos 3,10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Só que além dele ter feito essa obra maravilhosa na cruz, ele nos deu a oportunidade de a gente ser mensageiro, de a gente ser embaixador, de a gente ser participante desse exército e de, assim como o exército romano chegava em Roma, sentindo aquele aroma, Deus também nos dá essa oportunidade de a gente levar esse aroma para as pessoas. E todo perfume, ele tem uma nota de fundo, é muito interessante. Essa nota de fundo, ele tem várias notas, mas uma nota, que é a nota de fundo, é chamada nota de fundo, é a nota mais preciosa, é a nota que garante a melhor fixação do perfume, é a nota de melhor qualidade. E o nosso Deus é um Deus de amor. E eu creio, irmãos, que essa nota unicamente é o amor. Essa nota
está fixada no nosso coração. E Deus quer exalar essa nota, onde quer que a gente for. Só que tem um detalhe, né? Poxa, Felipe está falando aqui que a gente é frasco do bom perfume, que onde a gente for a gente pode exalar. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, irmãos, por experiência própria, o nosso Deus, um Deus de amor, quanto mais a gente conhece Ele, quanto mais a gente se disponibiliza a servi-lo, quanto mais a gente vai conhecendo na nossa capacidade mental o quanto Ele nos amou, naturalmente Ele vai nos usar para exalar esse bom perfume. Pode ter certeza disso. Eu tiro por mim que muitas vezes eu tive afastado dos estudos e, consequentemente, eu não prestava atenção nas oportunidades de falar do amor dele, eu não estava me alimentando espiritualmente. Então, muitas vezes, o Senhor faz a obra, mas muitas vezes, se eu não me disponibilizava para fazer, pode ter certeza que Ele usava outra pessoa para fazer, outra pessoa para exalar essa boa fragrância. E muitas vezes, irmãos, esse perfume, esse bom perfume de Cristo, ele não é nem manifestado quando a gente fala. Porque para muitas pessoas, como falou aqui no versículo, por enquanto ele é cheiro de morte para a morte. Quem aqui já não falou de Cristo para uma pessoa e viu que a pessoa ignorou? A gente era assim também, quando a gente estava em trevas. Vocês já chegaram perto de um cachorro morto? Ninguém consegue parar perto, né? Tão forte que é o cheiro. E quando uma pessoa veio falar do amor de Deus para a gente também sentiu esse cheiro de morte para a morte. Quando alguém veio falar e a gente não creu. Observação. Por quê? Porque revelava a nossa condição. A gente estava na morte. Mas, irmãos, quando fomos alcançados, quando bateu no coração que a gente era aquele cachorro morto e sentiu aquele aroma e creu naquela morte no nosso lugar e creu que aquele sangue derramado foi por cada um de nós, aí sim, irmãos, aí sim a gente começou a sentir esse bom perfume de Cristo. E mais, a gente passou a ser frasco do Senhor para exalar esse bom perfume. E como eu estava falando, muitas vezes, irmãos, nós não precisamos falar, mas o nosso testemunhar, Deus nos usa para exalar esse bom perfume. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no nosso dia a dia, seja no perdoar, irmãos. Quer ver? Vocês fazem o teste. Quando uma pessoa faz mal para vocês, o que essa pessoa espera? Essa pessoa espera de você a pior coisa possível, porque ela sabe que ela fez o mal para você ou ela falou mal de você. Agora, quando essa pessoa faz o mal para você e você faz o bem para ela, ela vai se perguntar: puxa, mas eu falei mal dele, eu fiz mal para ele, e agora ele está vindo demonstrando amor por mim. Muitas vezes é uma forma da pessoa sentir esse bom perfume de Cristo. Muitas vezes esse perfume é exalado em servir o próximo. Quem é o nosso próximo? O mais próximo. A nossa família, o nosso irmão, as pessoas que trabalham com a gente. E, irmãos, pode ter certeza, alguém pode sentir, num duplo sentido agora, esse bom perfume. Alguém até que conhecia você antes de você ser salvo. E quando a gente estava em trevas, a gente realmente não enxergava nada e só olhava para o nosso umbigo. E alguém que via você daquele jeito e agora você está agindo diferente, está testemunhando do Senhor, está sendo aquele frasco ali abertinho, só esperando o Senhor exalar o bom perfume. Ele pode perceber: puxa, mas ele era de um jeito, agora ele está tão diferente, né? O que será que aconteceu com ele? Ou daqui a pouco essa pessoa chega perto de você, está vendo o seu testemunho, está vendo que você mudou, está vendo que você está com atitudes diferentes, e daqui a pouco essa pessoa vem, senta do seu lado e se abre com você. Poxa,
minha vida está difícil, cara, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso no meu casamento, eu não estou feliz no meu trabalho. E aí, irmãos, é a oportunidade que Deus dá para exalar esse bom conhecimento. A própria palavra nos diz o seu conhecimento, o conhecimento da sua palavra. Não conhecimento em saber a Bíblia toda, mas o pouquinho que você sabe, o pouquinho, se for com amor, ele com certeza é o melhor cheiro do mundo. E falando mais um pouquinho desse bom perfume de Cristo, eu sinto nos irmãos, com certeza, esse bom perfume. Nos nossos estudos, nas nossas comunhões, nas nossas conversas, com certeza, sentindo esse bom perfume do conhecimento de Deus. Mas Deus, ele não quer manifestar esse perfume apenas nas comunhões, ele não quer manifestar esse perfume apenas aqui. Ele quer manifestar, como Paulo fala, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todo lugar ele quer manifestar, onde quer que a gente for. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, no versículo 2, olha só que interessante, ele está falando para a igreja de Corinto e podemos aplicar para nós hoje. Capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, pode ter certeza, esse bom perfume de Cristo, com essa principal nota, o amor, ele está fixado no nosso coração. E muitas pessoas realmente não leem a Bíblia, principalmente aquelas que não conhecem o amor de Deus. Dificilmente elas vão... Geralmente elas dão a desculpa, é muito complicado, eu tentei ler, mas eu não entendo. Só que Deus, ele quer nos usar para que a pessoa leia a Bíblia e sinta o cheiro desse bom perfume através da sua vida. Olhando para a sua vida, como ele fala aqui no versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Ele está falando para a igreja de Corinto e podemos aplicar que hoje nós somos carta escrita. As pessoas podem ler a Bíblia através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu amor, pode sentir esse aroma. E como eu havia falado, irmãos, que nós somos do exército de Cristo, e Paulo fala que nós somos embaixadores, somos cidadãos dos céus aqui na terra. E lá, em 2 Coríntios, no capítulo 5, uma folhinha para frente, versículo 18, vou ler do 18 até o 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos embaixadores aqui na terra. O embaixador, ele representa uma outra cidadania em outro país. E nós, como fomos salvos e alcançados, hoje nós representamos Cristo aqui na terra. Nós somos esses embaixadores. Nós somos usados pelo Senhor para falar desse amor. Nós somos usados para exalar esse conhecimento. Olha que privilégio, gente. E eu gostaria de somar essa passagem com mais um versículo que eu gosto muito na carta aos Efésios. Podemos ir até Efésios. Efésios no capítulo 3, versículo 9. Olha o que Paulo fala, olha que interessante. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha só, Deus usa a igreja, como eu havia falado, para manifestar essa dispensação, para manifestar o seu conhecimento, e até os anjos estão lá admirados, como ele fala no versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, dos anjos nos lugares celestiais. Então os anjos, gente, estão vendo o trabalho da igreja e estão sentindo
esse aroma de vida para a vida. Olha que legal, gente. Olha que interessante. E voltando agora, lá no capítulo 2 de Coríntios, no versículo 17, Paulo fala assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, o conhecimento de Deus, o amor dele, manifestado com amor, Paulo fala assim: nós não estamos falsificando. Ele é um aroma tão puro, que é o aroma mais verdadeiro que existe, é o bom perfume mais verdadeiro que existe. E Paulo chama atenção para isso. Ele está dando uma indireta para alguns da igreja de Corinto. Ele diz assim: nós não estamos falsificando essa palavra. Nós estamos sendo aroma de vida para a vida. E a exortação que eu venho fazer hoje, irmãos, que o Senhor tocou no meu coração, é para que a gente não deixe esse frasco fechado. Esse frasco que somos nós, que a gente deixe ele aberto. Deixe ele aberto de verdade. Por mais que você esteja passando dificuldade, por mais que aconteça coisas que te desanimem, por mais que você sofra ataques do inimigo, que vem todo o tempo, a gente sofre ataque todo o tempo, ter certeza, que quer queimar o nosso testemunho, que quer destruir famílias. O Senhor, Ele mantém esse frasco, que somos nós, intacto, gente. E Ele quer nos usar. Só que vai depender da gente se disponibilizar para servi-lo. Vai depender da gente disponibilizar em conhecê-lo. Por quê? Porque naturalmente, se a gente fizer isso, esse frasco vai estar aberto. É o Senhor que nos usa, mas se nós deixar esse frasco fechado, esse perfume não vai exalar. E mesmo que você esteja passando dificuldade, mesmo que você não esteja conseguindo falar de Cristo para alguém, ou mesmo que você não falou ainda, não há problema. O Senhor vai te usar. Ele quer te usar. E uma das formas, gente, de deixar esse frasco aberto, pode ter certeza que lá em Filipenses no capítulo 4, Paulo quer nos dar uma dica. Aqui um pouquinho antes, um versículo bem conhecido, né? Versículo 6 do capítulo 4: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, sempre agradecendo, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui: não andeis ansiosos. Alguma coisa poderia estar acontecendo, realmente. A gente, de fato, tem ansiedade pelas coisas que acontecem no mundo. A gente, de fato, às vezes acaba se deixando levar pelas coisas do mundo, no sentido de querer fazer tudo do nosso jeito e não deixar Deus agir na nossa vida. E ele fala no versículo 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz de Deus que não cabe na nossa mente, guardará o vosso coração, guardará esse bom perfume fixado. E aí depois ele continua: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Muitas vezes, irmãos, você está atribulado. E quando você está atribulado, está com dificuldade, se você pensar coisa ruim, naturalmente o inimigo pode te atacar. Muitas vezes seu dia de trabalho foi difícil, muitas vezes você acabou discutindo com alguém. E Paulo fala assim: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E ele continua: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muitas vezes a gente está em casa atribulado. Vamos lá, colocamos um louvor, seja no celular, colocamos um hino. Naturalmente, você prestando atenção na letra, na melodia, você já vai estar trocando aqueles pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Ou então, quando você tem alguma situação para resolver, que você sabe que aquela pessoa é difícil de lidar realmente,
faça uma oração antes. Vá com o pensamento, irmãos. Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Que a gente possa ser como a Maria de Betânia. Ela tinha um perfume de 300 denários, que equivalia a quase um ano de trabalho. E ela não economizou. Ela virou todo o perfume nos pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. Esse perfume equivalia a quase um ano de trabalho. Mas ela não pensou duas vezes. Ela derramou todo o amor. Que a gente possa deixar esse frasco aberto para quem sabe do Senhor, no momento certo, exalar esse bom perfume. O frasco de Maria de Betânia ele ficou vazio, que era algo material. Mas nós, como frascos, irmãos, nós jamais vamos estar vazios. Então você pode derramar o amor na quantidade, quanto mais amor, melhor, pode ter certeza. Esse frasco nunca vai estar vazio, jamais, porque o Senhor ele vai estar sempre nos auxiliando. Ele vai estar sempre nos abastecendo com a sua palavra, nos abastecendo com o seu amor, nos abastecendo com um irmão dando conselho, nos abastecendo muitas vezes quando a gente menos espera. Ele quer manifestar, com certeza. O inimigo sabe que ele está derrotado. O inimigo sabe que o tempo dele está acabando. Só que o Senhor um dia vai voltar. E é um desejo de Deus que mais pessoas sejam salvas. E a exortação que eu venho fazer hoje para os irmãos é onde quer que a gente for, que a gente possa exalar esse bom conhecimento. Você não precisa saber muito da Bíblia, mas o pouquinho que você sabe, se você deixar a nota principal desse bom perfume, que é o amor, se você deixar Deus manifestar essa fragrância, com certeza vai fazer a diferença. Com certeza alguém vai estar sentindo. E o perfume ele tem mais um detalhe muito interessante. Aliás, não o perfume, mas o cheiro. Com certeza os irmãos já foram aqui numa peixaria, né? Ou até mesmo passaram no posto de gasolina para abastecer o carro. Chega na peixaria, você sente aquele cheiro de peixe, né? Ou quando o frentista está lá abastecendo, você sente aquele cheiro forte de gasolina. Mas a pessoa que está trabalhando na peixaria e a pessoa que está lá abastecendo, ela quase não sente o cheiro. Por quê? Porque o olfato, ele se adapta com o cheiro. O olfato, ele vai se adaptando. Uma vez eu tive que passar por dentro da produção de uma peixaria e se ali onde a gente compra o peixe já tem um cheirinho, imagine passando por dentro da produção. O pessoal estava lá, né? Gente, o cheiro era realmente forte. Dei uma disfarçada ali, botei a camisa, prendi a respiração. Só que o pessoal que estava trabalhando lá estava conversando, rindo. Estava lá, tinha até um fazendo piada. Eu olhei, puxa, mas eles não estão sentindo esse cheiro? Por quê? Porque o olfato deles se adaptou. E irmãos, você pode ter certeza, esse perfume está fixado em nós. E a gente às vezes pensa que não está fazendo diferença. Puxa, mas eu estou dando bom testemunho. Puxa, mas eu estou esperando o Senhor me dar uma oportunidade para falar do Evangelho. Puxa, eu já falei e ele não creu. Irmãos, pode ter certeza, esse perfume está sendo exalado. A gente muitas vezes não está sentindo. Mas com certeza a pessoa, ela está sentindo. Se ainda é cheiro de morte, o Senhor que sabe das coisas. Se ainda é cheiro de morte para essa pessoa, como um dia foi para a gente. Mas, irmãos, pensem na alegria quando for aroma de vida para a vida. Pensa, irmãos, o quão bom vai ser essa pessoa também futuramente ser um frasco que contém esse bom perfume e ser mais um para vir participar do nosso exército. Mais um para chegar nos lugares e o Senhor usar para exalar esse bom conhecimento. O quão maravilhoso é. Que possamos nos disponibilizar, que possamos estar com o frasco aberto. Muitas vezes, sem você perceber, o Senhor ele vai derramar o seu amor através de você. E o quão maravilhoso é. O Senhor ele vai te usar, assim como Maria de Betânia, quando jogou nos pés do Senhor, toda a casa se encheu daquele perfume. O Senhor ele pode te usar também para, onde quer que você esteja,
as pessoas que estão à sua volta sentir esse amor, sentir esse bom perfume, e quem sabe essa pessoa venha a crer. Amém?